Olá, doutor, doutora. Eu me chamo Bernardo, eu sou gerente de marketing aqui da MarketMed. MarketMed que é a primeira empresa de marketing do Brasil, com 21 anos de história. A gente hoje conta com uma cartela de mais de 100 clientes entre clínicas, hospitais e consultórios. E hoje a gente vai falar um pouco sobre estratégia aplicada de conteúdo orgânico. Lembrando que essa aula ela serve para o médico que não tem conhecimento nenhum de rede social e para o médico que já tem conhecimento avançado também de rede social. São estratégias que a gente aplica para todos os nossos clientes, inclusive para a própria MarketMed. Antes de falar de estratégia, vamos entender o que é o conteúdo orgânico. Dentro das redes sociais a gente tem duas vertentes, o conteúdo orgânico e o conteúdo pago. O conteúdo orgânico ele é um conteúdo que você depende do algoritmo da plataforma para poder ganhar alcance. Então você fez um post hoje no seu Instagram, na sua rede social, você não impulsionou esse post, né? Você não fez uma gestão de tráfego, você depende apenas da plataforma para fazer a distribuição desse teu conteúdo, né? Então isso é uma distribuição orgânica. A distribuição paga é você pagar para a plataforma, para o Facebook Ads, por exemplo, para o Google Ads, por exemplo, para ele divulgar aquele seu conteúdo para um público que você definir. Então você investe na plataforma e ela distribui esse conteúdo de forma paga para um público que você definir. Tá? Nessa aula daqui a gente vai falar apenas da distribuição de conteúdo orgânico. Antes de falar da estratégia em si, vamos falar sobre definições. É importante a gente entender essas definições para depois a gente partir para a estratégia. Lembra que quando a gente estava na escola, por exemplo, antes de aprender equação, a gente tinha que aprender o que era variável, o que era divisão, o que era multiplicação, soma, para aí sim a gente conseguir fazer uma equação. Aqui funciona da mesma forma. Vamos entender duas definições importantes. Tipos de conteúdo, tipos de post. Primeiro, tipos de conteúdo. O que é um conteúdo? Né? O conteúdo é o que você transmite para o seu público. É o que você quer mostrar para ele, como você quer mostrar para ele. Então, se hoje você fez um post, você publicou algum tipo de matéria no seu blog, por exemplo, você fez algum post no LinkedIn, na rede social, ali no Instagram, no Facebook. Lembrando que isso tudo é rede social, né? O LinkedIn é uma rede social, o Instagram é uma rede social, o Facebook é uma rede social. Você fez um post ali e você está se comunicando com um determinado público, ou seja, você está produzindo um conteúdo para se comunicar com o seu público e informá-lo de alguma forma, de alguma coisa. Então a gente tem hoje 4 tipos de conteúdo. Tá? A gente tem o conteúdo público, o metaconteúdo, o conteúdo próprio e os depoimentos e resultados. É muito importante essas definições, porque lá na frente, na parte de estratégia, a gente vai aplicar essas definições para ficar mais fácil de vocês entenderem por que a gente está definindo os tipos de conteúdo e os tipos de post. Então, o conteúdo público ele é um conteúdo que foca no público que não conhece você. Tá? Então, vamos supor que eu sou um doutor, sou um médico, doutor Bernardo. Tá? E eu tenho uma rede social muito embrionária ainda ali, eu acabei de criar minha rede social e estou começando a ganhar um público ali, as pessoas precisam me conhecer, estou ganhando alguns seguidores ali no Instagram, por exemplo. Então eu preciso produzir um conteúdo de apresentação, né? Mostrar quem eu sou para essas pessoas não me conhecem. Imagina você chegando num jantar, né? Você chegando em algum evento que você não conhece as pessoas não conhecem você. Então a primeira coisa que você faz é se apresentar, né? Quem sou eu? Por que eu escolhi determinada especialidade? De onde que eu vim? Né? Como é que foi a minha formação? Então essa apresentação é muito importante para um público que não conhece você. Isso é um conteúdo público. A gente também tem o metaconteúdo, né, que é um conteúdo que já gera conexão, é um conteúdo ali que você mostra os bastidores da sua vida, né, o seu estilo de vida, se você tem um estilo de vida saudável, você estudando, os bastidores da sua clínica, né, a sua equipe, do seu consultório também, né, a equipe do seu consultório. Então mostra por trás ali de quem você é para gerar uma conexão. Tá? O conteúdo próprio, que é um conteúdo técnico, um conteúdo profissional que mostra autoridade, mostra você como profissional, né? Você explicando determinado procedimento, você explicando determinado exame, tirando algumas dúvidas de alguns pacientes, né? Que de repente precisaram da sua ajuda no dia e você achou interessante você publicar aquilo, né? De forma ética, claro.
E a gente também tem os depoimentos e resultados, que já é um tipo de conteúdo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem um CRM, então a gente precisa produzir de forma sempre muito ética. Tá? Então o CRM ele tem as diretrizes dele e a gente precisa respeitar essas diretrizes. Então o conteúdo de depoimento e resultado nada mais é do que uma prova social. A gente não pode, de jeito nenhum, publicar, por exemplo, um antes e depois. Isso o CRM não permite. Mas vamos supor que você seja um médico, um nutrólogo, por exemplo, né? E você leva um estilo de vida saudável, você tem uma alimentação saudável, aquilo que você passa para os seus pacientes você também aplica com você mesmo e de alguma forma você expõe isso nas suas redes sociais, o seu corpo, o seu físico ali, o seu estilo de vida, mostrando que o que você apresenta funciona com você, né? Isso é um estilo de prova social. Então, o tipo de conteúdo é responsável por você se comunicar com o conteúdo certo para o público certo. E a gente também tem os tipos de post, né? Que é o formato que você vai apresentar esse conteúdo. Então, se você hoje tem um Instagram, de novo falando de Instagram, e você produz um vídeo, por exemplo, é uma forma de você se comunicar. Né? Você produz um post único ali, uma foto, é uma forma, um formato de você se comunicar. Então, o tipo de post nada mais é do que o formato que você vai passar determinada mensagem para determinado público. A gente tem 6 tipos de conteúdo, 6 tipos de post, que é o post único, que é o que todo mundo conhece, uma imagem, uma foto ali, né? A gente tem o carrossel, que também é bastante conhecido, né? Que são fotos em sequência, ao qual o usuário pode passar para o lado e arrastando para o lado ele vai vendo novas imagens. Tem o vídeo carrossel, essa já não é muito conhecida, mas é muito parecida com o carrossel, porém em formato de vídeo. Então imagina que a gente tem um carrossel com 5 imagens, né? A gente pega essas imagens, compila em um vídeo, de forma que elas vão passando automaticamente, tá? Então isso também é um formato muito parecido com o carrossel, só que em formato de vídeo. A gente tem o GIF, que também é bastante conhecido, né? O GIF, acho que fica mais fácil até para quem não conhece o GIF. Bota no Google muito rapidamente GIF, que você vai ver um GIF, você vai falar, já sei o que é. Então o GIF é um formato bem conhecido também. Se tiver alguma dúvida, você bota no Google rapidinho que você entende o que é o GIF. Tem o audio post, tá? O audio post, ele é um vídeo, só que ele não tem captação de imagem, tá? Vamos pensar aqui, eu acho que para facilitar aqui o entendimento, vamos pensar aqui no eletrocardiograma, né, que tem aquela linha assim passando. Né? O áudio post parece muito isso. Aquela linha passando, né, de áudio, né, você falando e com uma legenda embaixo. Você não precisa da captação da sua imagem. Você precisa só de um áudio e fazer uma edição de forma que aquilo se transforme num vídeo. E a gente tem o vídeo captado também, que também é bastante conhecido. Né? O vídeo captado é exatamente o que eu estou fazendo agora. Eu pego um vídeo meu, faço uma ediçãozinha rápida ali, posto no Instagram. Tá? Então a gente tem esses formatos de comunicação, ou seja, esses tipos de post. Único carrossel, vídeo carrossel, GIF, áudio post, vídeo captado. Bom, vamos agora passar para a parte estratégica mesmo. Né? A gente já entendeu as definições, vamos entrar agora na parte estratégica, levando em consideração que a gente já está ali dominando um pouquinho já a parte de definição. Eu vou voltar toda hora ali, porque eu sei que tem algumas definições que você pode esquecer. Tá? Mas é importante você já ter entendido o que é o conteúdo, o que é o tipo de post. Toda estratégia ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. E ela precisa sempre atingir determinado objetivo. Então, na estratégia que a gente utiliza aqui na MarketMed, é uma estratégia com 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de conscientização, a segunda etapa é a etapa de distribuição e a terceira etapa é a etapa de análise. Vamos entender agora a primeira etapa dessa trajetória, dessa esteira. É a etapa de conscientização. Quando você entra numa rede social, né, ou então qualquer outra plataforma dentro do ambiente digital, é muito importante você entender o que você já conhece. Né? Você entender em qual momento de conscientização você está naquele momento. Tá? Então, exemplo, eu sou uma pessoa que já tem um conhecimento avançado de rede social. Então, eu entrando na rede social hoje, eu sei que eu tenho um grau alto de conscientização. Tem muitos profissionais que vêm aqui que às vezes nem tem rede social. Então a gente sabe que essa pessoa tem um grau baixo de conscientização. Ela não tem ainda uma intimidade muito grande com a rede social. Mas também tem profissionais que já chegam aqui com uma certa
um certo conhecimento, né? Ele tem algumas dúvidas ainda sobre Instagram, por exemplo, sobre Facebook, mas ele já usa de vez em quando, ele no seu dia a dia, ele já entende mais ou menos como é que é a dinâmica da plataforma. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender qual é o seu grau de conscientização. Tá? Se você tem um grau baixo, ou seja, você nunca utilizou a rede social, ou então você teve a sua rede social gerenciada por alguma outra agência 100%, né? Ou seja, a agência fazia todo o trabalho, o que às vezes é bastante comum, a gente não recomenda que isso aconteça, né? A agência tem que ser sempre parceira do médico para a rede social funcionar bem, né? Mas existem sim bastante profissionais que têm um grau de conscientização bem baixo, não tem menor intimidade ali com a rede social. E tem os profissionais com um grau médio de conscientização, né? O cara que tem intimidade ali, ele já entrou na rede social e tal, mas ele tem algumas dúvidas ainda, e tem o profissional que já é avançado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer no passo 1 é saber aonde você está nesses três, né, nessas três colunas. Você tem um grau alto de conhecimento? Você usa com bastante intimidade? Então, você já pode se botar num grau de conscientização alto. Ah, eu uso muito pouco, nunca usei rede social. Então, você entenda que você tem um grau de conscientização baixo, né? Por que é importante fazer isso? Porque com o tempo, né, daqui a um mês, 2 meses, é legal que você depois refaça esse seu diagnóstico e veja se você ainda tem um grau de conscientização baixo, né? Porque o ideal é que você, com o tempo, já comece a criar uma certa intimidade com a rede social e você já não passe a ser um leigo total na rede social, mas que você já tenha ali um determinado conhecimento. Então, quando um profissional vem aqui para a MarketMed, a gente, em reunião, já identifica o grau de conscientização desse profissional e, com o tempo, já tenta fazer com que ele eleve esse grau de consciência com o tempo. A gente tem essa necessidade, a gente tem essa preocupação de fazer com que o profissional comece a criar mais intimidade com as redes sociais. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, que para mim é o passo mais importante, é o passo... Toda a parte da estratégia é essencial, a gente não pode pular etapas, mas a etapa de distribuição é a etapa que merece, com certeza, mais atenção. A distribuição nada mais é do que você entender qual é o público hoje que está assistindo você nas redes sociais e como você vai impactar ele com base nos tipos de conteúdo que a gente escolheu lá atrás. Como, por exemplo, que eu acho que fica mais fácil de entender através do exemplo. Tá? Cliente com pouco uso das redes sociais, perfil ainda muito embrionário, pouco seguidor, né? Então a gente percebeu que o perfil é muito embrionário porque é um perfil que tem pouco seguidor, tem um engajamento baixo, tem um alcance baixo. E os stories também, né? Ele tem uma quantidade muito baixa de pessoas visualizando ali no Instagram. Tá? Esse exemplo ele é com base no Instagram. Então a gente determina um objetivo. Então, a gente diagnosticou onde é que está esse perfil naquele momento. Opa, embrionário, muito no começo. Então, qual é o nosso foco nesse momento? Aumentar a presença no digital. Esse é o nosso foco no momento, porque a gente diagnosticou um problema e agora a gente precisa definir um objetivo. Nessas condições, o conteúdo, nesse primeiro momento, ele precisa gerar maior identificação com o seu público, ou seja, mais conteúdo próprio e público. Então, como você não tem ninguém na sua rede social ainda, né, as pessoas que vão chegar no seu perfil, que estão chegando no seu perfil, elas precisam conhecer você. Então, você precisa se apresentar, você precisa mostrar quem você é para atrair mais pessoas, para as pessoas entenderem quem você é e ver se de fato elas têm algum tipo de conexão com você. Então a gente vai utilizar um tipo de conteúdo que seja responsável em fazer uma apresentação sua para o público que ainda não conhece você. Nesse caso, a gente vai utilizar o conteúdo próprio e o conteúdo público. Lembrando que o conteúdo público, vamos voltar aqui, o conteúdo público, ele tem um foco no público que acabou de conhecer o médico. Tá? Aí você vai me perguntar, mas o meu perfil está com pouco alcance, eu vou me apresentar para quem? Se as pessoas não estão chegando até mim, se as pessoas não estão... Se o meu alcance está muito baixo e tal. Como é que eu posso fazer com que as pessoas cheguem até mim? O algoritmo do Instagram, ele te beneficia no momento que você começa a produzir bastante conteúdo. Qual é o grande objetivo do Instagram e de todas as redes sociais? É fazer com que as pessoas fiquem mais tempo na plataforma. Então, se você está produzindo conteúdo e fazendo com que as pessoas fiquem mais tempo na plataforma porque elas estão te vendo, o Instagram vai olhar você com bons olhos e vai falar, opa, esse profissional daqui, essa pessoa, esse perfil daqui, ele está fazendo com que as pessoas fiquem mais tempo no Instagram. Então, eu vou dar prioridade para o conteúdo dele. Tá? Então, ganhar alcance é uma questão de você produzir conteúdo.
Tá? Então, aqui a gente está entendendo uma estratégia para fazer essa produção de conteúdo. No momento que você já está produzindo conteúdo e é um conteúdo que agrega, o Instagram já começa a te olhar com bons olhos. Só que como você é muito embrionário ainda, né, no exemplo que a gente deu agora, você precisa produzir um conteúdo de acordo com o público que vai começar a chegar até você, um público que não conhece você. Então a sua densidade de conteúdo, ou seja, o volume de conteúdo que você vai produzir, ele tem que ter um viés mais para esse lado, conteúdo público, que é justamente um público que não conhece você, né? Um storytelling, uma apresentação falando sobre um pouco sobre a sua vida, como é que você chegou a determinada especialidade, por que você escolheu ser médico, né? E você também produz uma quantidade mais densa de conteúdo próprio, porque você não pode só se apresentar. Você tem que também mostrar que você é um profissional, que está ali, o que você faz, né? O que você está propondo ali, né? O que você pode ajudar para as pessoas que estão chegando no seu perfil. Então você vai dar mais densidade para esses tipos de conteúdo com base no diagnóstico do seu perfil hoje. Tá? Voltando, vamos lá, para ficar mais fácil. Você primeiro diagnosticou onde está seu perfil nas redes sociais, depois você definiu um objetivo com base no que você diagnosticou nas suas redes sociais, nesse caso é um perfil embrionário, e aí você definiu a sua distribuição do seu conteúdo, do seu tipo de conteúdo. Você pegou e falou, opa, perfil muito embrionário, eu vou começar a produzir um conteúdo mais público e mais próprio, porque as pessoas que vão chegar até mim não me conhecem e eu preciso mostrar autoridade. Okay? Então, na nossa distribuição de conteúdo, a gente vai ter mais densidade desses tipos de conteúdo. O exemplo que eu dou aqui é um exemplo para 12 posts mensal. Então vamos supor que você produza 12 posts por mês no seu Instagram, tá? No feed ali. Então você tem que fazer essa distribuição de acordo com o seu objetivo. Então eu fiz um exemplo aqui de 4 posts, por exemplo, de conteúdo público, 4 posts de conteúdo próprio, 2 posts de metaconteúdo e 2 de depoimento. Perceba que a gente teve uma densidade maior do conteúdo público, né? Conforme a gente falou no item anterior, e a gente também teve um volume maior de conteúdo próprio, também conforme a gente definiu no item anterior. E a gente não deixou de produzir os outros conteúdos, né? Que é o metaconteúdo e que é o conteúdo de depoimento. Né? Lembrando que o metaconteúdo é um conteúdo mostrando dos bastidores da sua vida, né? Mostrando o bastidor da clínica, o bastidor da sua vida ali, e os depoimentos mostrando que o que você faz funciona, de forma ética, de acordo com o CRM. Então, perceba que a nossa distribuição ela vai de acordo com o nosso objetivo, que é de acordo com o diagnóstico que você fez do seu perfil naquele momento. Então, o objetivo aqui dessa etapa da distribuição é entender o volume de cada tipo de conteúdo que você vai utilizar com base no seu objetivo, que foi definido com base no seu diagnóstico ali da sua rede social. Então, se você é um cara muito avançado já em rede social, por exemplo, você já está bombando ali, você já tem bastante seguidor, você já tem bastante engajamento, agora você quer focar em consulta, você não tem mais tanto foco agora em se apresentar para as pessoas que estão chegando no seu perfil, mas você tem maior foco em conversão agora, transformar aquilo em consulta. Você vai utilizar um volume maior de outro tipo de conteúdo, que a gente vai ver no funil, que é esse slide daqui. Esse funil daqui, se você quiser, já pode tirar um print dele, ele é muito importante, tá? Então, se você quiser uma estratégia efetiva de conteúdo orgânico, você tira uma foto desse funil, faz um print, manda para o seu celular, que você provavelmente vai toda hora olhar ele e vai entender qual é o estágio que você está, o que você precisa fazer dentro da rede social. Esse funil daqui, ele mostra as etapas do seu perfil, né? Então, vamos supor, no mesmo exemplo anterior, que você é um profissional que está trazendo pessoas para o seu perfil nesse momento, né? Você está muito no começo ali, perfil muito embrionário, então o seu grande objetivo é fazer com que as pessoas que visitam o seu perfil, elas te conheçam, elas saibam quem você é, tá? Então, nesse momento, você vai começar a utilizar mais conteúdo público e próprio, conforme no exemplo anterior. E quais são as métricas que você vai olhar para ver se, de fato, a produção desse conteúdo está dando certo? Você vai olhar o alcance do seu Instagram, você vai olhar os video views do seu Instagram e você vai olhar o compartilhamento, a quantidade de compartilhamento que está sendo feita dentro do seu Instagram, né? Então, nessa etapa daqui, a gente diagnosticou, olha, o seu perfil no seu Instagram, ele está aqui. Ele está nesse momento daqui. Então, vamos utilizar mais conteúdo público e próprio
e a gente vai analisar essas métricas daqui. Conforme essas métricas daqui forem crescendo, a gente já começa a partir para outras etapas do funil, porque aí o nosso objetivo já mudou, já não é mais o público que está chegando até você, já começa a mudar esse público, então já começa a mudar a forma que a gente se comunica, ok? E aí, beleza, você já conseguiu levar bastante gente para o seu perfil, você já se apresentou, as pessoas já entenderam quem você é, e agora você quer começar a criar engajamento, você está começando a criar audiência no seu perfil, né? E aí agora a gente começa a produzir um outro tipo de conteúdo com maior volume. Muito importante lembrar que maior volume não significa que 100% do seu conteúdo tem que ser naquele tipo de conteúdo, mas sim uma predominância. Não quer dizer que a gente não vai mais utilizar conteúdo público e próprio, mas na sua distribuição de conteúdo é importante que tenha mais volume de metaconteúdo e conteúdo próprio. Voltando, o que é o metaconteúdo e conteúdo próprio? Metaconteúdo, bastidores da clínica, consultório, bastidores da vida pessoal. Ou seja, um conteúdo que gera conexão, que as pessoas vão comentar, caramba, como é que é a sua clínica, como é que é o seu consultório, seu estilo de vida é interessante. E o conteúdo próprio que vai estar presente sempre, em todas as etapas do funil, porque é um conteúdo profissional. E é sempre importante que você mostre autoridade no seu perfil, porque você não tem um perfil pessoal. Deixou de ser um perfil para os seus amigos, para a sua família. Agora é um perfil profissional. Então é muito importante que tenham sempre uma densidade alta de volume próprio, um conteúdo técnico e profissional sobre a sua profissão, patologias, procedimentos, dúvidas, né? Então é muito importante ter um conteúdo próprio presente com bastante volume, independentemente em qual estágio do funil você vai estar. Tá? Então você agora está nessa etapa daqui, você está começando a criar audiência para o seu Instagram e você vai começar a produzir com maior volume o metaconteúdo e o conteúdo próprio. Então, voltando aqui, vamos supor que a gente tem 12 posts por mês. Você vai produzir 12 posts por mês. Então, 4 metaconteúdos, 4 conteúdos próprios e o que sobrar ali você divide entre conteúdo de depoimento e conteúdo público, por exemplo. Só que em menor quantidade, porque agora você está em um novo estágio do funil que demanda mais esse tipo de conteúdo, porque o seu público já mudou, o seu público já é outro. Ele precisa escutar você de uma outra forma agora. Você precisa se comunicar com ele de uma outra forma. Tá? Quais métricas você analisa para ver se essa estratégia está dando certo? Que se esse momento, né, de produção de conteúdo está dando certo. Você vai começar a analisar a quantidade de comentário, você vai começar a olhar quantas pessoas salvaram o seu conteúdo, quantas pessoas reagiram ao seu story. Né? Então, são métricas de engajamento, métricas que mostram que o seu perfil, as pessoas não só estão vendo, mas estão também interagindo com você. Tá? Então aí depois de um tempo você fala, nossa, meus comentários aumentaram muito, as pessoas estão salvando bastante meu conteúdo, estão reagindo aos meus stories, estão ali, né, falando bem, estão comentando bem, estão divulgando ali, né, estão me elogiando ali nos comentários, estão salvando. E agora eu quero transformar a minha rede social, dentro dessa minha estratégia orgânica, numa ferramenta de produção, né, de consulta. Né? Eu quero efetivar consultas agora através da minha rede social. Parte do fim do funil, né? Que é a parte que você começa a olhar a sua rede social com potencial de transformar aquele público que você já trouxe para o seu perfil, que você já engajou, agora você quer transformar em consulta. Ok? E aí você começa a produzir mais volume de conteúdo em forma de depoimento e resultados, sempre de forma ética e não infringindo as diretrizes do CRM, e o conteúdo próprio, né? E você começa a analisar outras métricas que são os directs. Lembrando, o direct é aquela mensagem que chega para você no Instagram, né? É como se fosse o chat do Instagram. Se as pessoas estão começando a querer tirar dúvida com você, por exemplo, isso não pode ser contabilizado como uma conversão. Agora, se uma pessoa quer saber da sua agenda, você pode contabilizar como uma possível conversão, né? O objetivo aqui não é fazer a consulta em si. É você conseguir entender que as pessoas estão começando a te procurar porque estão interessadas em consulta. Então, a gente consegue entender que a conversão que está começando a funcionar não porque a pessoa fechou a consulta, mas porque ela procurou você para saber do seu horário, saber se você tem espaço na agenda. Às vezes ela nem vai, mas se ela já chegou até você com esse intuito, você já pode entender que essa etapa daqui está começando a funcionar. Tá? E você também vai olhar os cliques na bio, principalmente se na sua bio, né, que é aquele texto que fica embaixo da sua imagem dentro do Instagram, no seu perfil do Instagram, se ele tem muito clique, se ele for direcionado para o WhatsApp principalmente,
é importante que você analise isso, porque são as pessoas interessadas já a entrar em contato com você. Tá? Então, esse funil daqui ele é muito importante, ele é extremamente importante porque ele mostra em qual estágio você está, em qual estágio o seu perfil na rede social está, qual é o volume de conteúdo que você tem que utilizar com maior predominância e qual é a métrica que você tem que analisar. E você sempre tenta chegar nessa etapa do funil, que é a etapa da conversão. E aí sim você começa a ter um perfil de fato profissional e efetivo. Tá? Lembrando, muito importante, que essa estratégia, principalmente nessa segunda etapa, ela não é engessada. Né? Enquanto a gente está focando em conversão, essas etapas daqui elas continuam acontecendo. Não é porque você quer fechar mais consulta que você não quer levar mais usuário para o seu perfil, mas é uma questão de prioridade. Você já está focando mais em consulta, mas é importante você ainda levar um pouco de gente para o seu perfil. Por isso que a gente não elimina todos os tipos de conteúdo. A gente utiliza com mais predominância determinado tipo de conteúdo e a gente também entende que é uma esteira. Você também pode ter outros objetivos, só que com menos prioridade. Então, você querendo converter mais, não quer dizer que você não vai ter que produzir conteúdo, mesmo com menos volume, para trazer mais pessoas para o seu perfil. E assim começa a se tornar um ciclo, né? Uma dinâmica cíclica. E a etapa 3, que é a etapa de analisar esses resultados. Né? Então a gente vê aqui que a gente tem métricas a serem olhadas. A gente olha em qual parte do funil que o perfil está, qual é o volume de conteúdo, mas principalmente as métricas que a gente tem que olhar para ver se está dando certo ou não, se a gente já pode partir para a próxima etapa do funil. Então a análise de métricas é isso, você olhar as métricas que você está priorizando naquele momento, para você entender se você já pode partir para a outra etapa do funil. Tá? Então, um exemplo aqui, utilizando o mesmo exemplo anterior, né, que tem um foco, um perfil que tá muito embrionário, que tem um foco de aumentar a presença no digital, você tem que olhar algumas métricas. Quais são elas? Quantidade de seguidores, alcance, engajamento, vídeos, stories, por exemplo. Então, o objetivo do terceiro passo é analisar os resultados, manter ou alterar a sua estratégia de distribuição. Então, você está lá no topo do funil, né? Você está trazendo gente para o seu perfil e você percebeu que em um mês não está suficiente. Você acha que você tem que ter mais seguidor, você acha que você tem que trazer mais gente para você, não tem um volume ainda de pessoas que você acredite ser o suficiente, então você mantém a estratégia. Mas aí, por exemplo, passaram 3 meses e você percebeu que isso já teve um volume bastante volume de pessoas procurando por você e você já está agora numa etapa em que você precisa engajar essas pessoas. Você precisa criar uma conexão com essas pessoas. Você olhou as métricas e falou, opa, já está bom, entendi que já posso passar para a próxima etapa do funil, então vamos alterar agora a estratégia de distribuição, porque eu já estou em uma outra etapa dentro da minha distribuição. Beleza? Então, o método, né, essa estratégia, ela é resumida nessas 6 etapas aqui. Né? Fica mais fácil de entender quando a gente resume esse nosso método. Então, primeiro é identificar o grau de conscientização. Se ele é baixo, se ele é médio, se ele é alto. Por que é importante você identificar o seu grau de conscientização? Porque é muito comum uma pessoa de baixo grau de conscientização não ter muita intimidade com câmera, por exemplo. Então, esse é o momento que você vai escolher como que você vai se comunicar com essas pessoas. E aí a gente volta para essa etapa daqui, que são os tipos de post. Então, a pessoa que não tem tanta intimidade com câmera ainda, ela vai evitar de fazer vídeo captado. É uma pessoa que já não tem tanta disponibilidade, por exemplo, de fazer um áudio, de fazer um vídeo, ela vai definir os tipos de posts já aqui. Então, a pessoa que tem um grau de conscientização mais avançada, por exemplo, ela costuma fazer bastante vídeo, ela costuma fazer bastante audio post, costuma fazer bastante carrossel. A pessoa que já é um pouco mais retida, que está começando agora, normalmente tem um grau de conscientização mais baixo, ela evita de fazer vídeo. Então, é importante você respeitar nesse começo o seu grau de conscientização. Com o tempo, pode ser que você já tem mais intimidade, por exemplo, em fazer vídeo. E aí você já começa a utilizar outros tipos de conteúdo. Tá? A segunda etapa é identificar em qual estágio do funil o perfil do cliente se encontra. Precisa levar mais gente para o perfil? A gente precisa aumentar o engajamento ou efetivar mais conversão? Né? Então é aquela parte do funil que a gente entende aonde que o perfil está, a gente entende qual é a demanda dele, foca em objetivo, utiliza um volume maior de determinados tipos de conteúdo e olha determinadas métricas para no final a gente sempre conseguir chegar no final do funil.
que é a etapa que a gente consegue converter em mais consultas. Número 3 é definir a predominância do tipo de conteúdo com base no estágio do funil. Foi o que eu acabei de falar, né? A gente entendeu onde é que a gente está no funil e agora a gente vai olhar para a nossa distribuição e falar, opa, vamos escolher mais metaconteúdo porque a gente está nessa etapa do funil. Vamos escolher mais conteúdo público porque a gente está nessa etapa do funil. É distribuir o seu conteúdo de acordo com a sua localização dentro do funil. Número 4 é definir o tipo de post com grau de conscientização e disponibilidade do cliente. Então você, por exemplo, é uma pessoa que talvez esteja começando agora na rede social, você tem um grau baixo. Então você vai olhar para o tipo de post que de repente é o que você mais tem intimidade, prazer, né, de produzir. Às vezes você não tem muita vontade de fazer um vídeo, por exemplo, nesse momento, né? Talvez daqui a 2 meses, quando você já tiver mais intimidade ali com a plataforma, você já comece a ter mais coragem, talvez, mais disponibilidade, mais vontade de fazer um conteúdo em vídeo. Número 5 é analisar no comparativo mensal as devidas métricas para confirmar ou não a efetivação de resultados com base na estratégia adotada. Então você já produziu o conteúdo, já fez a distribuição e aí você olhou e falou, opa, como é que está aqui o meu engajamento? Como é que está aqui o meu alcance? Será que eu já posso partir para a próxima? Então essa análise de métrica ela é muito importante. E o número 6 é o que a gente aplica aqui na empresa, na verdade, né? A gente sempre faz uma reunião mensal ou envia um relatório para o cliente. Normalmente a gente faz os dois, envia o relatório e agenda uma reunião mensal para apresentar esses resultados e mostrar se a gente vai ou não manter determinada estratégia que a gente já tinha definido, né? Então tem muito cliente aqui que chega com um grau baixo de conscientização, uma ferramenta, um perfil muito novo ainda na rede social e a gente com o tempo, em 2 meses, até menos, a gente consegue transformar o perfil dele que está no começo ali do funil num perfil que já começa a demandar não só mais alcance, mas demandar também engajamento, conexão com as pessoas, né? Gerar essa conexão com as pessoas. E depois de um tempo a gente consegue fazer com que a nossa estratégia de conteúdo orgânico ela seja muito efetiva para a conversão de novas consultas dentro da rede social, né? Então a gente começa a ter uma audiência melhor, já começa a ter uma autoridade no digital maior com base nessa estratégia. E aqui é um formulário, eu vou deixar para quem está vendo no YouTube, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo esse formulário que você preenche exatamente de acordo com o seu perfil hoje, né? Tudo que a gente conversou aqui você vai escrever nesse formulário. Então tem as perguntas certinhas, do tipo, onde seu perfil se encontra hoje? Então, com base nisso, você vai escolher esse tipo de conteúdo. Então, você preencher esse formulário, acho que vai dar já uma clareada para você. Tá bom? Foi isso, tá? O que a gente aprendeu hoje foi uma estratégia de conteúdo orgânico, tá? Se você tiver qualquer dúvida que seja, tá? Você pode entrar em contato com a minha equipe. Eu vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo para você, de repente, se quiser marcar também uma consultoria gratuita. A gente também tem uma consultoria gratuita na qual um profissional aqui da casa ele faz uma videoconferência com você e entende a sua etapa do funil, onde é que você está no funil, qual é o tipo de conteúdo que se aplicaria melhor no seu caso, tá? Isso aí totalmente de forma gratuita, tá? Você pode entrar em contato com a gente gente vai ter uma equipe para poder atender você, tá bom? Foi um prazer falar com você, doutor ou doutora, e até o próximo vídeo.